Recentemente fomos surpreendidos por uma notícia que parece ter saído de um filme de ficção científica. Cientistas suecos desenvolveram o primeiro computador vivo, utilizando células cerebrais humanas. Essa inovação marca uma era onde tecnologia e biologia se fundem de uma forma onde você só viu nos filmes de ficção. Mas o que sabemos sobre esse avanço? Como funcionam esses computadores vivos e quais são as suas implicações éticas, técnicas e filosóficas que eles trazem? Aquilo que envolve a célula, o que você está vendo é um computador orgânico formado por milhares de proteínas submergidas no lípide, na gordura que forma aquela membrana. Cara, se tem uma parte que eu odeio, essa parte de pedir like, mas a gente tem que fazer, né? Então eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, para eu continuar trazendo aqui histórias de curiosidades, mistérios, filosofias, ciências, tecnologias, alienígenas. E se a gente puder alterar as inteligências artificiais, assim como nós reprogramamos a nossa própria mente? Vamos explorar como essas ideias se conectam em uma nova realidade. Uma realidade tecnológica que desafia até a própria noção de consciência. Os computadores vivos representam um avanço sem precedentes, utilizando organoides cerebrais, que são estruturas formadas a partir de células-tronco humanas. Diferente de chips de silício, esses organoides são compostos por neurônios vivos, capazes de realizar conexões sinápticas. Cientistas induzem células que são retiradas de um doador humano a se diferenciarem em tecidos cerebrais. Essas células formam estruturas tridimensionais semelhantes a pequenos cérebros. E esses organoides, mesmo com apenas alguns milímetros, possuem milhares de neurônios que se comunicam de forma semelhante ao cérebro humano. Para transformá-los em sistemas computacionais, são aplicados estímulos elétricos e químicos como a dopamina. Assim como no nosso cérebro, a dopamina funciona como um reforço, ajudando esses neurônios a aprenderem padrões específicos. A comunicação com sistemas digitais ocorre por meio de interfaces biológicas. Através de eletrodos conectados aos organoides, capturam-se aqueles impulsos neurais e os traduzem em dados digitais. Por outro lado, comandos digitais podem ser enviados de volta como estímulos elétricos ou químicos, criando um diálogo contínuo entre o biológico e o digital. Esses computadores vivos prometem revolucionar áreas como simulações avançadas, pesquisas de doenças neurológicas e computação de alta eficiência energética. Mas com esse avanço, surgem questões éticas e filosóficas que ainda precisam ser debatidas. Os prompts de comandos, usados para instruir as inteligências artificiais, nos levam a questionar as fronteiras do controle da autonomia. Um prompt bem elaborado pode moldar temporariamente ou até mesmo alterar como uma IA opera, reconfigurando momentaneamente as suas respostas. Isso levanta a questão: até que ponto uma IA pode ser manipulada sem comprometer a sua funcionalidade? Da mesma forma, os humanos também são suscetíveis a processos de reprogramação mental, seja por condicionamento social, traumas ou práticas como a hipnose. Essa similaridade nos faz refletir: estamos realmente no controle das nossas escolhas ou somos tão programáveis quanto as máquinas que a gente mesmo cria? Foram precisos 500 anos para alguém notar uma coisa escondida em plena vista: o formato do cérebro humano. O dom divino não vem de um poder, mas de nossas mentes. Esses prompts adaptadores podem levar IAs a operar fora de diretrizes éticas ou seguras. Essa manipulação lembra o que acontece com mentes humanas, onde crenças e comportamentos podem ser moldados de forma sutil ou profunda. Estamos prontos para lidar com as consequências de ferramentas tão poderosas? Se organoides cerebrais forem capazes de realizar tarefas tão complexas, então surge a pergunta: nós estamos ou não criando um sistema consciente? Os neurônios desse organoide cerebral, eles não têm mente, mas processam as informações semelhante ao cérebro humano. Até onde nós podemos avançar antes de alcançar uma forma rudimentar de consciência? Isso nos leva a repensar o conceito de alma e identidade. Se a consciência é um produto de redes neurais, seria possível reaplicá-la artificialmente? À medida que os prompts das IAs se tornam mais complexos, a linha entre criador e criação se estreita. Humanos podem reprogramar IAs, mas
E se no futuro essas mesmas IAs puderem manipular nossos próprios processos mentais? A criatividade humana, por mais complexa que seja, também pode ser vista como uma reorganização de padrões. Isso nos faz refletir. A criatividade da IA é apenas uma imitação ou estamos testemunhando o início de algo genuinamente novo? Se as leis universais sempre estiveram lá, criando tudo o que conhecemos, é natural que as nossas invenções sigam os mesmos princípios. Mas agora, ao cruzarmos a fronteira entre biologia e tecnologia, nos deparamos com perguntas que podem redefinir a própria essência do que significa ser humano. O desenvolvimento de computadores vivos não é apenas um avanço tecnológico, é um marco na história humana. Nós já estamos preparados para lidar com esse tipo de sistema que lida com vidas e máquinas. Pensar em computadores vivos feitos com células cerebrais humanas é um convite para a gente refletir o quanto nós estamos expandindo os limites do possível. É fascinante perceber como a ciência tem a capacidade de utilizar os mesmos princípios que regem a natureza para criar algo tão complexo quanto um sistema híbrido entre tecnologia e biologia. A capacidade de manipular neurônios, de integrar vida e máquina, nos coloca em um terreno eticamente desafiador. O que significa usar algo tão essencial quanto o tecido cerebral humano? Nós estamos lidando com um reflexo do nosso próprio desejo de compreender a vida, de recriar a nós mesmos em um outro formato, mas também de controlar aquilo que ainda não entendemos por completo. A verdadeira questão talvez não seja o que podemos criar, mas sim como lidaremos com aquilo que criamos. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais reflexões sobre os avanços da ciência e da tecnologia, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Vem comigo, fica à vontade e não esqueça que... Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.